Continuamos falando sobre diversificação econômica, um assunto muito atual para o mundo, de um modo geral, mas com foco aqui para Minas Gerais e para cidades mineradoras, uma dependência enorme, né, das cidades mineradoras, por conta desta que é a principal renda de grande parte delas, que é o minério. E aí, se o minério acabar, como é que fica? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo e agora já é, nessa terceira edição, momento de arregaçar as mangas, de partir para a ação. Nós tivemos aí 2 momentos, né, de discussão, de identificação de problemas, agora trazer resultados, arregaçar as mangas. E nós estamos aqui com o Felipe Starling, ele é gerente-geral de sustentabilidade da Samarco e, primeiramente, né, dar as boas-vindas ao Felipe aqui no nosso podcast. Tudo bem, Felipe? Tudo certo, tudo jóia. Então, Felipe, como que vem sendo esse trabalho da Samarco, olhando esse relacionamento com a comunidade, né, e pensando nesta solução para quando o minério acabar? Mas isso não é só para quando acabar, não, para agora, né? Ter um ambiente melhor, inclusive para a empresa ter melhores resultados, né? Na cidade que ela está inserida, se você tem uma sociedade saudável de um modo geral, né, economicamente falando, em termos de saúde, enfim, os resultados da empresa são melhores também. Então, que trabalho que vem sendo realizado hoje com essa visão no ESG? Ô Márcio, obrigado aí pelo convite. É um prazer participar aqui do podcast. A Samarco, ela se preocupa muito com o território que recebe, né, as suas operações. Existe, né, todo mundo já ouviu aquela frase, né, até comentando que você disse, o minério não tem uma segunda safra, né? Claro que as minas hoje de Minas Gerais, até com a tecnologia, elas têm aí uma longevidade ainda de décadas. Mas isso de forma alguma isenta as empresas de trabalhar no desenvolvimento econômico local. A Samarco, o pilar de desenvolvimento territorial é muito importante na estratégia, né, de sustentabilidade da empresa. Então, a gente sempre fala, né, a sustentabilidade ela perpassa inúmeras áreas dentro da empresa, o meio ambiente, o relacionamento com a comunidade, a governança, a ética em se fazer os negócios, da transparência para a sociedade. E um dos grandes e mais importantes pilares que a gente tem é o de desenvolvimento territorial. É como que a gente contribui para o desenvolvimento do nosso território. Aí a gente tem 2 grandes braços. Tá? O primeiro braço é o braço de compras locais. É um braço muito importante porque os negócios dos municípios dependem da cadeia da mineração e a gente quer simplesmente com esse braço deixar mais riqueza ali no território do que comprar, né, produtos e serviços muito distantes da região que a gente opera. A gente ajuda o desenvolvimento econômico? Sim, ajuda, mas a gente não ajuda naquilo que você falou, da diversificação. A gente ainda, mesmo comprando mais, né, procurando mais fornecedores locais, a gente ainda deixa o território mais dependente da mineração. Isso a gente também quer reduzir essa dependência, por uma estratégia mesmo de prosperidade da sociedade local. Bem, observando então, esse ponto de vista, né, quais iniciativas estão sendo trabalhadas hoje pela Samarco? Então, aí, seguindo nessa linha, o segundo braço seria o braço do Programa de Diversificação Econômica, né, que também faz parte da nossa estratégia de sustentabilidade. O que é isso? A gente procura identificar as vocações econômicas, né, as cadeias produtivas que existem ali nos territórios e que não estejam relacionados com a mineração. Então, te dar um exemplo claro, né, Ouro Preto, Mariana, são de cidades históricas, tem um patrimônio histórico, cultural belíssimo, riquíssimo, né, uma beleza natural, né, uma vocação por ecoturismo também absurda, e é uma cadeia que independe da mineração. Então, certamente, o turismo é algo que a Samarco já vem apoiando há muito tempo, na divulgação das potencialidades, né, turísticas da região, no inventário dos bens, né? Tem muitos bens que não, patrimônio históricos, culturais, que não são acautelados, que a gente fala, eles não são protegidos, não são conhecidos pela população, então a gente tenta fomentar. E por último, até um exemplo que eu dei aqui no Congresso, fomentando as indicações geográficas, né? O que é isso? É você procurar vocações ali do território, que são produtos fantásticos,
que carrega uma qualidade absurda, né? E aí a gente está falando do doce, do queijo, né? do pastel de angu, né? em alguns territórios. Então, todos os territórios eles têm a sua vocação ali histórica de determinados produtos que ainda não ganharam o mundo, não ganharam mercados. Eles têm um valor ali, né, agregado muito alto, mas que não tem muito acesso a mercados que poderiam valorizar ainda mais aquele produto. Então, a gente vem apoiando com algumas indicações, buscando parceiros, né? A Samarco é uma empresa que produz pelota, né, de minério de ferro. Então, a gente vê aí no Sebrae, na Federaminas, nas associações comerciais, os nossos parceiros para fomentar esse tipo de incentivo. E é todo o nosso interesse, né, estimular que essas produções elas sejam ampliadas e que elas ganhem o mundo, né? Ganhem em Minas Gerais, ganhem novos mercados, que sejam comercializados em novas cidades, para que aqueles produtores possam prosperar, crescer e, consequentemente, gerar mais emprego e mais riqueza. Bem, nós estamos falando de Mariana. Mariana passou, né, por um problema em que a mineradora, a Samarco, ficou sem operar por um bom tempo. E, automaticamente, houve uma queda de receita do município, houve desemprego naquele período. Baseado nisso, Mariana tem um caso real, né, que o minério não acabou, mas a operação teve que parar por algum motivo. E está suscetível toda a mineração mundial, até uma paralisação, uma nova tecnologia, qualquer situação pode acontecer, a gente não sabe qual é. Que lição tirou disso e você considera que a Samarco hoje está mais avançada devido à experiência vivida, justamente com esse ponto de vista, né, desta ação junto à comunidade, de fomentar essa diversificação econômica, por exemplo? Excelente pergunta. Sim, o município de Mariana ficou aí, né, por volta de 5 anos sem a operação da Samarco e sentiu muito, né? E o primeiro aprendizado que a gente teve lá dentro da Samarco foi que não adianta a gente gerar emprego e a gente aumentar as nossas compras locais. Porque amanhã, se a gente precisar parar, né, e isso aconteceu com a Samarco em Mariana e acontece com outras empresas em diversas localidades por diversas razões, né? Então, o primeiro aprendizado foi a gente precisa investir em cadeias que não são relacionadas com a Samarco e que não são relacionadas com a mineração. Porque ali também no território a gente tem outras mineradoras que atuam, né? E que o que aconteceu, a paralisação pode acontecer com qualquer uma. Então, o primeiro aprendizado foi como que a gente faz isso? E aí, nessa nossa jornada, Márcio, a primeira ação foi fomentar a diversificação econômica. Então, a Samarco, ela, em parceria com o município de Ouro Preto, com o município de Mariana, a gente criou a governança, né, a governança da diversificação econômica. As pessoas não conversavam sobre isso, as pessoas não investiam nisso, né? Hoje, existem leis municipais, né, nesses 2 municípios que disciplinam como a organização dessa governança do poder público, da sociedade civil e do setor privado, como que ela vai funcionar para que as conexões sejam feitas, né, e os incentivos corretos sejam realizados. Incentivos por parte da grande mineradora, que ali está, né, que somos nós, por parte do poder público, na questão, por exemplo, tributária, né, que é muito importante, e na questão do principal ator, que é o produtor, que é o comerciante, que é o empresário. Esse é o nosso ator protagonista. E ele precisa ter acesso ao incentivo financeiro que a grande empresa que está ali é capaz de fornecer. Ele precisa do incentivo público da prefeitura que está ali, né, da Câmara de Vereadores que está ali, né, e das demais instituições públicas para ajudá-lo nesse crescimento. E ele precisa, obviamente, né, continuar com a sua produção, incrementar a sua produção, muitas vezes melhorar a sua gestão. A Samarco hoje ela tem inúmeros cursos que ela disponibiliza em Mariana, por exemplo, né? Você citou o caso de Mariana, através do Sebrae. Então, o Sebrae, curso de micro e pequena empresa, como fazer seu plano de negócio, como se adequar ao regime tributário mais, né, adequado ao seu negócio, como se planejar para fornecer com uma previsibilidade, porque não adianta você ter um bom produto se você interrompe esse fornecimento no tempo. Então, tem uma série de questões trabalhistas, jurídicas, né,
uma série de coisas que o micro e pequeno empresário hoje no Brasil ele enfrenta, que é muito difícil, né, uma jornada muito difícil, e que a gente acha que a gente consegue contribuir com essas instituições parceiras e também com investimentos. Então é isso que a gente procura. Agradecer a participação do Felipe Starning, gerente-geral de sustentabilidade da Samarco. Obrigado pela participação no nosso podcast, trazer um pouquinho mais, né, do que a Samarco vem praticando, porque hoje é um tema do momento muito importante no ESG e saber que existem já práticas sendo realizadas com relação a isso é muito importante para a gente, né? E o conhecimento para quem ainda não se atinou para essa realidade. Obrigado aí pelas informações. Eu que agradeço, Márcio. Obrigado. Só queria ressaltar que a Samarco continua de portas abertas a receber, né, sugestões de como a gente pode melhorar a nossa atuação na diversificação econômica, nos territórios que a gente atua. Estamos à disposição para colher sugestões e melhorar cada dia mais. Muito obrigado. E você pode acompanhar o nosso trabalho aqui com entrevistas, com podcasts, a cobertura completa deste terceiro Fórum de Desenvolvimento Sustentável e Diversificação Econômica que acontece no Sebrae aqui em Belo Horizonte, uma realização da Federaminas com apoio da Samarco, da Sede Mineração, também da Vale, aliás, o patrocínio, né? E o apoio da Anglo-América, BDMG Investe Minas, Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Desenvolvimento Econômico.